galera, tudo bem com vocês? Bora falar sobre o estado de bem-estar social? Então, quando o Estado assume, como fez ao longo do século XIX e XX, um perfil que deixa ao mercado a responsabilidade maior pela organização da economia, trata-se de um modelo liberal de Estado. O liberalismo é um tipo de conduta ideológica que dá liberdade para o mercado e também prevê o Estado mínimo, que é aquele que não participa efetivamente da regulamentação econômica. O amplo incentivo à competição entre grupos empresariais seria o motor da história. No início do século XX, essa competição atingiu um nível internacional, ou seja, ela passou a ocorrer entre países e é considerada um dos muitos fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, uma disputa ferrenha de países europeus por mercado. Pode-se dizer que ali foi realmente o fim do século XIX, o século das grandes transformações e dos grandes desenvolvimentos. A economia passava por momentos difíceis quando houve a crise de 1929. Que atitudes deveriam ser tomadas pelo Estado naquela época? Uma maior intervenção na economia? Um maior espaço ao livre mercado? Teses liberais propunham que o Estado, mais uma vez, interviesse menos na esfera econômica. Mas o caminho da solução da crise não foi esse. Na década em que se seguiu à crise de 1929, o modelo que passou a ser adotado foi o estado de bem-estar social. Nele, o Estado é quem se responsabiliza pela política econômica, cabendo a ele as funções de proteção social dos indivíduos, tais como educação, saúde e seguridade social. Além dos Estados Unidos, que pensavam em saídas para a Grande Depressão, países europeus como a Noruega, Suécia e Suíça, até hoje conhecidos pelo alto nível de excelência em quesitos socioculturais e que se encontram nos lugares mais altos do ranking mundial e de IDH, foram os primeiros a adotar o modelo de Estado social. E na década de 1930, o estado de bem-estar social começou a ser implementado, foi após a Segunda Guerra Mundial que ele se fez mais presente, quando países do eixo capitalista se organizaram pela reestruturação da economia ocidental, devastada pelos horrores da guerra. A partir de então, o contexto era outro. Impulsionado pela ideia de cidadania e pelas pressões dos sindicatos trabalhistas por melhores condições, o estado de bem-estar social, também conhecido como Estado-providência, passou a defender o desenvolvimento econômico e social através do mercado, mas também e sobretudo rompendo com a lógica liberal, passou a tomar para si responsabilidade pela proteção social dos cidadãos e por grandes investimentos e obras, comprometendo-se a garantir educação pública, assistência à saúde, transporte, seguro-desemprego e etc. O bem-estar econômico e social da população de uma maneira geral. O propósito histórico do estado de bem-estar social foi, portanto, ressuscitar a economia ocidental através de grandes investimentos na cidadania, o que veio a fortalecer um público consumidor para o mercado de massa, em plena ascensão da década de 1950. Deve-se notar aqui que o estado de bem-estar social foi um modelo adotado pelos países capitalistas considerados à época como o primeiro mundo. Deste modo,
não estão incluídos os países periféricos, chamados de terceiro mundo, como, por exemplo, as nações latino-americanas. Muitos desses países viveram ditaduras militares naquela época, afastando-se do modelo de bem-estar social e assumindo posturas mais autoritárias. Vigorante por muitas décadas, esse modelo de Estado entrou em crise já nos anos de 1970, quando ficou economicamente sobrecarregado. A Inglaterra e depois outros países, no início dos anos de 1980, entrou no processo de substituição desse modelo, justificando que o aparelho estatal não tinha mais condições econômicas de sustentá-lo. Com isso, os direitos de cidadania passaram a ser revistos. Nascia então o Estado neoliberal. Tchau, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.